Tem uma outra situação, né, gente? Assim, não necessariamente precisamos do apoio internacional para a escalada golpista. Por quê? Porque os agentes internacionais também ficam nesse mesmo compasso de espera que frações da burguesia ficam. Eles vão interferir mais diretamente quando há uma necessidade objetiva desse sentido. Em 64 havia uma necessidade objetiva porque nós estávamos num ambiente de Guerra Fria. Então era necessário assegurar que não se desvirtuaria a nossa situação enquanto área de influência estadunidense. Hoje isso também está posto, porém, as forças que estão em disputa, tanto aquelas que se movimentam em direção ao golpe, quanto aquelas que deveriam resistir ao golpe, nenhuma delas representa uma ameaça. Não que o João Goulart representasse, mas havia uma força popular organizada que poderia descambar para uma radicalização política não alinhada. Falava-se em reforma agrária, em reformas de base, que, no limite, ameaçavam a ordem burguesa no Brasil. Somado ao ambiente internacional de Guerra Fria, de campo capitalista versus campo socialista, o histórico dos agentes políticos aqui envolvidos, tipo Brizola, sua proximidade com Fidel Castro e por aí vai, fizeram com que na época se colocasse a Operação Brother Sun como chancela estadunidense. Hoje em dia não há Guerra Fria. Há uma nova Guerra Fria com a China? Há. Mas não há, entre os atores políticos em disputa aqui no Brasil, nenhum que esteja disposto a ameaçar a ordem capitalista brasileira. Então, os Estados Unidos também podem ficar nesse compasso de espera em relação à escalada golpista para ver quem é que vai ter mais chance de mobilizar forças políticas para governar daqui para frente. Se o Lula, ou se o Bolsonaro com os militares, ou se os militares sem o Bolsonaro. Aí chama a atenção de que, no meio de tudo isso, os Estados Unidos estão preocupados com o nosso processo eleitoral. Então, veja, os democratas de lá propuseram grana para que as forças armadas deles pudessem vir aqui fiscalizar as nossas eleições para garantir a manutenção de repasses de verbas que só se sustentariam a partir da manutenção do processo democrático no Brasil. E isso foi negado. Então isso é um absurdo, gente. É um absurdo por quê? Primeiro, eles estão discutindo isso, é um absurdo. Quer dizer, o roteiro do golpe está tão dado aqui no Brasil, a escalada golpista está tão dada, que os americanos já estão cogitando essa possibilidade abertamente, no sentido de ver como que vão negociar caso isso aconteça. Até porque eles têm interesse em manter o Brasil como área de influência. O fato disso ter sido negado, né, não muda muito no sentido de avaliar o que está acontecendo lá. Eles já têm essa avaliação, que nós estamos no meio desse processo, e eles negarem essa ação mais direta no sentido de resguardar uma eventual vitória do Lula, nos dá o indicativo de que sim, vamos esperar e vamos ver quem é que vai ganhar. Essa queda de braço política entre os atores que estão se mexendo. As frações da burguesia, junto com o Bolsonaro e frações militares, rumo ao golpe, e quem pode resistir a isso? As forças do campo dos trabalhadores, que não estão resistindo, e é isso que tem me deixado mais preocupado, gente.